Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo se encontre bem, com saúde. E, irmãos, daqui a alguns dias estaremos passando pela celebração do Halloween. E eu queria aproveitar essa oportunidade de trazer para vocês esse testemunho fortíssimo da nossa irmã em Cristo, da Chelsea. A Chelsea mora na Inglaterra e durante muitos anos ela fez parte de rituais ocultistas, e aonde ela nos relata nesse testemunho que ela iniciou essas práticas aos 6 anos de idade. Ela nem sabia o que estava fazendo quando ela começou com essas práticas ocultistas. Desde então, ela começou a se envolver cada vez mais com o ocultismo, com práticas místicas, e isso trouxe consequências seríssimas à vida dela. É um testemunho realmente fortíssimo, riquíssimo de informações. Eu vou te convidar a assistir comigo até o final e compartilhar com as pessoas que não têm esse conhecimento, para que nós possamos cada vez mais trazer a luz de Cristo ao mundo. Oi, irmãos e irmãs, espero que consigam me ouvir. Vou aproximar um pouco isso. Esse vídeo é sobre o Halloween, na perspectiva de alguém que esteve envolvida na feitiçaria antes de se entregar a Cristo. Apenas um aviso, eu vou falar coisas pesadas aqui. O Senhor me deu essa responsabilidade para falar sobre essas coisas ao povo dele. Um pouco sobre o meu passado. Eu estive envolvida no ocultismo. E a história do Halloween é assim. As pessoas se fantasiavam como espíritos malignos para tentar se camuflar naquela noite, porque havia muita atividade de espíritos malignos. As pessoas se protegiam, se vestindo como eles, para se camuflar. E assim acreditavam que confundiriam os espíritos malignos, que eles seriam menos perturbados e menos alvos dos espíritos malignos. Eu, como ex-feiticeira, sei que essa noite é muito, muito importante para o reino das trevas. É um momento em que o véu entre os mundos é mais fino. É quando feiticeiros, magos, bruxas, xamãs, druidas e outros indivíduos espirituais do lado das trevas se encontram. No estudo bíblico, discutimos que a palavra oculto significa escondido, e muitas pessoas fazem cerimônias na noite do Halloween e nem sabem que estão alinhadas com o inimigo. Eu só soube disso quando encontrei o Senhor. Muitas vezes quem está envolvido no oculto nem percebe. E veja, o inimigo ele é assim, ele nos engana. Então, vamos voltar um pouco. Eu vou compartilhar um pouco da minha história. Eu estive envolvida na feitiçaria desde muito cedo, muito nova. Eu perguntava pro ar, se você é cristão, você sabe. O diabo é o príncipe do ar, buscando respostas no ar, no universo, em qualquer coisa que me revelasse a verdade. Eu não queria perguntar a Deus quando eu era criança. Particularmente, quando eu era criança, eu fui levada a uma série de eventos e eu fiquei cada vez mais envolvida em bruxaria. Eu pensei que poderia encontrar a verdade
porque eu pensei que havia algo mais, que devia existir algo a mais. E eu pensei que quando eu era criança isso poderia me trazer a verdade, e acabei me envolvendo profundamente em magia negra, voodoo. Eu me envolvi com tabuleiro Ouija e envolvia outras crianças. Eu era muito tola, eu era muito disposta a explorar esse reino maligno quando eu era jovem. Mas isso terminou muito mal para mim. Isso acabou me deixando completamente apavorada e aterrorizada. E isso me levou a ver sombras andando pela minha porta. Sempre que eu olhava para a porta do meu quarto, eu via uma silhueta escura se movendo e ela me empurrava para baixo. E eu sentia uma força muito pesada me empurrando para o chão. Eu escutava vozes, eu escutava condenações. Eu não estava ciente de Deus, mas eu conhecia o inimigo naquele ponto. Quando eu me envolvi com a magia, já era tarde demais, quando eu percebi. Pelo menos era assim que eu tinha pensado. Eu fui possuída por forças das trevas e eu era inerentemente maligna. Eu fui envolvida pela bruxaria quando eu era criança. Eu abri portas que nenhuma criança deveria abrir. Eu era tão nervosa, eu costumava dormir com a noite inteira com a coberta sobre mim, apenas com um pequeno buraco para respirar. Porque eu estava tão aterrorizada, eu costumava contar cada palavra que eu dizia com os dedos. Era tipo um tique nervoso. Se eu dissesse palavras suficientes para ter espaço nesse dedo, então estava tudo bem. Se eu não dissesse, eu estava condenada. Havia tantas coisas na minha pequena mente infantil para lidar quando eu abria aquela lata de minhocas de bruxaria e magia. É real. E acredite em mim, você não vai querer estar em um lugar onde você se envolve nisso de uma maneira leviana e devagar e depois acaba percebendo no que eu me envolvi. Então, quando eu era criança, eu joguei fora e queimei as cartas de tarô. Quero dizer, eu fazia leituras de tarô quando eu era pequena. Eu estava tão envolvida em tantas coisas do oculto e eu era tão jovem. E tudo que eu consigo lembrar era da influência de um amigo que praticava bruxaria. E nós íamos juntos ver essa mulher. E ela era budista. E nós íamos até ela, eu acho que nós tínhamos cerca de 6 anos. E nós íamos até a casa dela, dessa budista, e mantínhamos... isso marcou muito a minha memória. Nós fazíamos rituais de orações e fazíamos mantras budistas. E eu não sabia o que eu estava dizendo. Acho que eu tentei descobrir algo relacionado ao oculto da natureza. Quero dizer, foi isso que eu acabei fazendo. Então, eu tive a influência de uma mulher fazendo ritos. Eu tive a influência de coisas do Halloween. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu fazia com meu amigo túmulos de papel e colocava na parede na noite do Halloween e dormia assim. E sabe, nós éramos consumidos pela escuridão, nós éramos tão tolos, porque quando você é criança, você não sabe com o que está brincando, você realmente não sabe. E se você tem pais que não sabem que a magia existe, eles também estão colocados para dormir com o diabo, enquanto o diabo leva seus filhos. E é por isso que eu estou aqui falando sobre o Halloween e carrego esse peso, porque essa foi a minha infância com magia. Então, eu me livrei de todas essas coisas, e então quando eu tinha, na adolescência, eu tinha provavelmente 16 anos, eu me envolvi no que eu achava que era magia branca, no que eu pensava que era. Achava que eu era trabalhadora da luz, era assim que eu era chamada. Eu pensava que eu trabalhava para a luz, que você nem quer saber, eu acreditava que eu era, é tão maluco. Então eu me envolvi novamente a ler tarô, ou seja, fazia consultas de runas. De qualquer forma, eu estava envolvida em magia novamente, bruxaria de novo. Mas estava repaginado de algo que era leve, que era bom, que servia para ajudar as pessoas. E uau, eu estava errada.
O inimigo me devorou e me cuspiu para fora. Eu estava em um lugar de destruição após me envolver com yoga, meditação, drogas psicodélicas. Sim, todas essas coisas. Enquanto eu fazia coisas ritualísticas, e há tanto que eu poderia falar sobre isso, mas eu não quero me concentrar muito em tudo isso. Mas no final, eu estava, você sabe, eu era amiga de satanistas, eu era amiga de xamãs, eu era amiga de druidas, eu era amiga de wiccas, eu era amiga de pessoas que achavam que eram realmente fadas, sabe? Eu estava amiga tipo de praticamente um fisicista que explicava a realidade e simplesmente eu era amiga de todos os reinos de magia e basicamente formas do oculto. E eu achava que tudo isso, sabe, era diferente das maneiras que as pessoas experimentavam a realidade, e diferentes maneiras de que as pessoas seguiam, tinham as suas próprias jornadas. Eu estava completamente perdida e eu quase advoguei para ayahuasca. Eu tinha amigos com xamãs e curadores de energia e eles queriam que eu fosse uma advogada dos rituais, basicamente formar grupos juntando pessoas para fazer cura energética e ayahuasca e psicodélicos e diferentes coisas para alterar a mente. Então, eu tenho um pouco de experiência em todas essas coisas. Agora, quando eu cheguei ao Senhor, é muito simples. Existe o reino da luz e o reino das trevas. Você está com Jesus ou não está com Jesus. E isso fez tudo fazer sentido, finalmente, porque eu tive os olhos de Cristo e percebi exatamente no que eu estava me envolvendo. Eu realmente estava me envolvendo, desculpa, eu fico bastante mexida com isso, porque é algo que realmente me causa uma ira justa, porque há tantas pessoas presas em tudo isso que pensam que é para ajudar a melhorar a si mesma e para melhorar a maneira como tratam os outros, para trazer paz, e é algo que traz apenas uma falsa paz. É uma falsa paz. No fim, é desespero. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando sobre a relação com o Halloween. Porque o Halloween é um festival, é uma celebração, um momento, realmente uma noite de feitiçaria maciça, uma noite de enorme encantação. Se você estiver envolvido em todas essas coisas e você espera por essa noite para propósitos especiais, agora porque o véu está mais fino, eu não sei, talvez seja por causa de todas essas coisas ritualísticas que estão acontecendo e tantas pessoas se alinhando ao reino das trevas, que isso dá mais poder, eu não sei. Mas sabe como antigamente as pessoas se vestiam de fantasias que pareciam espíritos malignos para se camuflar? Assim poderiam se conformar com o mal e serem deixadas em paz. Mas agora não é verdade, que a nossa caminhada cristã, quando somos luz, quando somos de Cristo, não somos atacados. Quero dizer, eu não tinha ideia de quando eu estava envolvida no oculto, isso estava realmente repleto de demônios, realmente repleto de tanta escuridão, até eu chegar a Cristo e Ele me encher com a sua luz, e então aquelas coisas foram reveladas e expostas por serem o que realmente eram. Energias, quer dizer, desculpe, qual a palavra? Desculpe, há tanta resistência em mim para expressar isso, eu não sei. Só tem sido bastante intenso. Há um ponto muito bom que eu queria fazer. Então, essas diferentes forças dos trabalhadores da luz, que acreditam que são luzes e boas,
guias espirituais, essa é a palavra, essas guias espirituais diferentes, entidades, pessoas na bruxaria veem como luz, mas elas não são luz, elas são escuras, elas são todas escuras. Somente quando você conhece a Cristo você vê a verdadeira cor delas. É terrível, é absolutamente terrível ver o que essas entidades são. As personalidades que estão consultando você e que dizem que são realmente, na verdade é pura maldade. É pura maldade. Como eu nunca experimentei, eu nunca soube de tanto ódio e vontade de te despedaçar, como eu cheguei a Cristo. Então aquelas entidades com as quais eu lidava antes, que estavam me guiando, sabe? Mostrando tanta sabedoria e me dando sonhos e profecias e me levando por essa trilha de destruição, quando realmente as vi por quem eram em Cristo, foi aterrorizante. E a questão é que se você está celebrando Halloween, você está se alinhando com essas coisas, você está se alinhando com o reino das trevas. De fato, você está se envolvendo no ritual deles. Agora, você pode não saber disso. Então, sabe, essas coisas são como o oculto. É conhecido oculto, é oculto. Muitas pessoas estão envolvidas nisso, são levadas como tolas. E então, mas não vocês, irmãos. Não vocês. Vocês são filhos de Deus, vocês não devem se alinhar com o inimigo. Isso não é para vocês. Vocês não pertencem a isso. Vocês não pertencem a brincar com algo que definitivamente não está brincando. Quero dizer, o diabo é tão maligno. E o negócio é que eu sei que nunca fui satanista propriamente dito, mas eu me alinhei com Satã. E você poderia dizer que eu era um pouco mais perigosa porque eu atraía as pessoas como o lado da luz de Satanás. Quando eu estava envolvida nesse negócio de nova era e feitiçaria e trabalhos de luz e cura de reiki. Eu era amiga de um satanista e um deles me disse um dia: para você ser iniciado no coven satânico dele, ele me contou sobre o ritual. Basicamente, eles o despiram, o amarraram numa posição estressante, numa posição fetal, mas de pé, de forma que ele não pudesse se mexer. Eles o vendaram e o chicotearam por muito tempo, até que ele saísse do corpo e entrasse num estado de hipnose. Isso foi para que ele pudesse invocar voluntariamente o alinhamento com o diabo, para obter conhecimento e poder. Ele não diria isso, mas para alimentar o orgulho. Ele fez isso voluntariamente, submetendo-se a experiências traumáticas para fragmentar a pessoa e abrir uma porta para uma possessão demoníaca. Mas os satanistas, eles fazem isso com crianças. Sim, com crianças. Quando você investe no diabo, dando sua energia, seu tempo e devoção, e eles são devotados, você sabe que na noite do Halloween é quando eles provavelmente receberão o maior retorno e recompensa. Pense quais crianças passam por isso. Passam por isso na noite do Halloween. Na superfície, parece que você está apenas fantasiando seus filhos e batendo de porta em porta por doces, mas você faz parte de uma cerimônia de magia negra. Essa é a verdade. Há tanto mal nesse mundo.
And on Halloween night, we can't just E pretend. na noite de Halloween não podemos simplesmente fingir que é tudo diversão e jogos. You know, Porque você the Lord sabe, spoken to me today a lot about o Senhor estava falando muito comigo hoje sobre vontade, your free will. sobre livre-arbítrio. And I remember when I was, E eu me lembro quando eu estava sendo treinada por algumas bruxas que eram who were head witches, and they were also bruxas Ed, energy e healers. elas também eram praticantes de reiki, curadores de energia, assim como xamãs e ayahuascas. Eles faziam cerimônias de ayahuasca e faziam cura energética durante essas cerimônias, e você sabe, And they eram muitas coisas que eu vi sobre eles e eles começaram a me ensinar. and opening me up more to more. E eles estavam me ensinando mais e mais. And one time Sim, você sabe. doing Reiki on me, Uma vez eles estavam me ensinando a fazer reiki, estava me ensinando a ler auras. spirit guide. E você sabe, eles dizem que viram meu guia espiritual. Eles descreveram exatamente como eu conhecia o meu guia. They're here telling me that I need to help E eles me disseram your chakra about que eu precisava de ajuda para alinhar meu chakra sobre o meu livre-arbítrio. activate Eles querem ajudar você a ativar completamente will for them. o seu próprio livre-arbítrio. You know, I was so deceived, and I was like, Você sabe, great, working on that area. eles estavam me enganando. Doing Eles estavam fazendo um ótimo trabalho nessa área dos meus chakras e fazendo mantras e coisas diferentes para alinhar com o que agora eu sei que eram demônios. Mas o Senhor me colocou isso na minha lembrança hoje sobre o meu livre-arbítrio e o que eles estavam depois. Eles estavam depois da minha vontade total e absoluta. free will. God's given us Há poder na nossa vontade, no nosso livre-arbítrio. with the devil, or do we align Deus nos deu a liberdade para alinhar nossa vontade com o diabo ou alinharmos nossa vontade com Deus. E com quem nós estamos alinhando? É quem irá nos usar. Você sabe, how the o Lord Senhor é tão cavalheiro. the Lord is O just Senhor é tão lindo. never forced. Ele nunca forçará ninguém. Não, That is not our esse não é o nosso Senhor. He waits Ele espera for you at the por door, você na porta and he opens. para você bater. What does the E devil? ele abre. O que o diabo faz? The devil is. O diabo está persistentemente em sua porta, batendo, batendo. Oh, maybe this person Talvez essa pessoa na porta esteja bem, talvez eles dressed as an angel. estejam Maybe I'll open the door. vestidos de anjo. Talvez você abra a porta para eles, não. See this whole thing. Veja essa coisa toda de zombaria. You have Você tem filhos que o diabo está tentando reivindicar to hell. para levar para o inferno, incorporando o caráter do diabo, vindo à sua porta, batendo na sua porta e esperando que você lhe dê uma oferta Sacrifice. para lhe dar um sacrifício, To bow down at him. para curvar-se e juntar-se aos seus jogos. It's just so evil. É tão maligno, é tão maligno. You know, E você sabe, I understand that those of you that haven't been involved in eu entendo que pessoas que não estão envolvidas com ocultismo, bruxaria, provavelmente pensam, é apenas um jogo. but the root of Mas a raiz disso the root of é o mal, a essência disso é o mal. Aquela noite é tão maligna, so evil. So tão evil. maligna. Even if there Mesmo que are haja xamãs wicked ou people, icanos, you know, você sabe, energy curandeiros de energia ou bruxas brancas, ou você sabe, pessoas que pensam que estão fazendo bem, rituais, estão fazendo cerimônias para amar, elas não sabem que estão. Os satanistas fazem, mas os outros acham que eles adoram bem, você sabe, o universo, Gaia, você sabe, árvores, qualquer coisa, adoram a natureza. Mas quando você não está adorando o único e verdadeiro Criador, nosso Senhor, to God, se você não está procurando por Jesus, looking to Jesus.
e ele é o que você está olhando, looking at. o Senhor deixou bem claro para mim que eu estava olhando para doutrinas de demônios, eu estava olhando, eu estava fazendo o trabalho do diabo, quando eu não estava com o Senhor. Eu estava fazendo um lindo trabalho, caminho de luz e alegria para levar as pessoas para o inferno comigo. Então, So, eu acho que é tudo que eu queria dizer sobre o Halloween, é isso. A analogia de que as pessoas iriam se vestir como demônios e tentar se esconder para que elas não fossem tão atacadas, isso é uma mentira enorme do diabo. because Porque eles já são dele, não se alinhem don't align yourself. com o diabo. So we are Então vamos nos reunir meet. como uma igreja. I know a lot Eu sei of que people muitos de vocês são de lugares diferentes, então talvez apenas desligue sua campainha, ou não sei, distribua faixas, eu não sei. Passe algum tempo em oração se puder. God bless you all. Deus abençoe você. Nos vemos na próxima. Até mais. Irmãos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que esse testemunho tenha edificado a vida das pessoas que estejam assistindo, para que nós possamos cada vez mais ter consciência de que o oculto trabalha no oculto e que muitas vezes somos envolvidos em práticas sem saber, pois é assim que o inimigo trabalha, ele trabalha no engano, ele trabalha na mentira. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, nos vemos no próximo, beijo e que Deus abençoe.